Hello! Já me fala se o som tá bom. Vou chamar você aqui. Oi! 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 O som tá ótimo. E aí, como é que tá? E aí, tudo bem por aí? Muito Tudo. frio? Travou. Só um minutinho. Voltei? Voltou sim. Graças a Deus. Muito frio. Tá frio, né? Um frio terrível, eu diria. A gente vai suportando. Queria É, estar indo, vai levando, né, Amanda? vai. Queria estar aí no calor agradável de De Natal. Natal. Gente, vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Vamos nos apresentar, né, Amanda, para o pessoal que está chegando aqui. Para quem ainda não me conhece, quem chegou aí através do perfil da Amanda, eu me chamo Belle Pimentel, sou personal trainer, especialista em exercício na gravidez, e a gente vem dando uma continuidade aí das nossas lives semanais, hoje aqui com uma convidada muito especial para a gente falar sobre um assunto muito importante, né, Amanda? Isso. E para quem também não me conhece, eu vou apresentar a ocasião para aproveitar a ocasião para me apresentar. Sou Amanda Braga, nutricionista materno-infantil pediátrica. Para quem chegou, né, entrou na live pelo Instagram de Belle, ou para quem chegou até a gente também através do Mais Mãe, que é um projeto em que a gente tem unido forças, né, nós duas, junto a uma outra profissional, né, pediatra, infectopediatra, né, que também tem atuação com pré-natal e neonatal, cujo nosso intuito é, de fato, trazer informação de qualidade para vocês referente a esse momento tão importante que é a gestação, desmistificar, né, muitas informações que são amplamente divulgadas, mas que na verdade pode colocar o cuidado de vocês em risco. E a nossa premissa de fato é essa informação de qualidade, trazendo aí, além da informação, né, os nossos pilares, que é o movimento junto com a alimentação, e E são segurança. aliados aí, são aliados aí no seu cuidado, né, trazendo segurança para você e o seu bebê. Informação e segurança, exatamente. Esse é o nosso Mais Mãe e a gente tem esse papel realmente de tranquilizar cada um de vocês que está nesse caminho para a futura gravidez ou que está gestando, né? E para que essa fase maravilhosa ela siga com leveza. E hoje a gente vai debater aqui, vai ser um bate-papo bem legal mesmo, sobre um tema que é muito pertinente, porque cada vez mais a gente tem lidado, né, com as nossas áreas de atuação com pacientes que estão vivenciando esse diagnóstico, né, Amanda? Isso, exatamente. E a diabetes, gente, é algo que a gente costuma dizer que é um risco, né? É intrínseco a toda gestação. Mesmo mulheres que não tinham nenhuma alteração nos níveis de açúcar no sangue antes de engravidar, elas podem passar a apresentar essa condição durante a gestação, mas apesar de ser um risco que todas correm, não é uma sentença. E é por isso que nós estamos aqui, né, para te explicar como a mudança no estilo de vida, como a atividade física, junto à alimentação, podem te ajudar não só a reduzir esse risco, mas também sim reverter a sua condição caso você já tenha desenvolvido um quadro de diabetes gestacional. E aí a gente considera, né, super importante, como a nossa premissa é informação e a gente acredita que isso é o que vai te passar segurança no seu cuidado, no seu pré-natal, a gente considera super importante que você entenda o que de fato é a diabetes gestacional. Então, quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de uma condição em que o corpo ele não consegue pôr o açúcar que você obtém através dos alimentos, que a gente chama de glicose, dentro da célula. E por que que é importante que essa glicose entre na célula? Porque é o que faz o nosso corpo funcionar.
é a principal fonte de produção de energia. O nosso corpo produz, sim, energia através de outros nutrientes, mas a glicose, de fato, é a principal. E aí, de onde que você obtém esse nutriente, né? Basicamente, tudo que for carboidrato, gente. Então, as massas, né? Macarrão, pão, as bolachas, os alimentos dos grupos dos cereais, arroz, as raízes, tubérculos, né? Batata, a família das batatas, né? Que são muitas, macaxeira, inhame e os alimentos que são propriamente doces, né? Tudo isso vai fornecer aí açúcar, que no seu corpo vai se transformar em glicose e as suas células, em condições normais, conseguem colocar esse nutriente dentro delas a partir da atuação de um hormônio que a gente chama de insulina. Gravem esse nome porque ele vai ser muito importante. E aí o seu corpo consegue produzir energia. Mas quando a diabetes está acontecendo, né, como a gente já falou no início, a gente tem uma condição em que a insulina ela não vai funcionar tão bem. O seu corpo ele não vai conseguir colocar a glicose para produzir energia de forma adequada dentro das suas células, porque a insulina ela não vai estar funcionando tão bem, cumprindo com o papel dela. E na gestação, isso acontece porque a placenta produz um hormônio, que é o hormônio placentário, e esse hormônio ele que vai gerar uma falha na ação da insulina. Vai gerar uma resistência temporária à insulina. Por quê? Porque ele entende o quê? Que você, mãe, mulher, gestante, já está pronta. Então, se você está pronta, teoricamente, você precisaria de menos energia do que as células do bebê que estão ali em intensa atividade se formando. Então, basicamente, o seu corpo ele é inteligente, né? Ele gera essa condição em você para que uma oferta maior desse nutriente chegue até o seu bebê. Só que, claro, apesar do seu bebê ainda estar em formação, estar com a demanda de energia alta, você ainda precisa, né, continuar produzindo energia para as suas células e o seu corpo continuar funcionando. E aí, como é que a gente dribla essa condição, né? Basicamente, o que a gente precisa fazer com você é ajudar a sua insulina a voltar a funcionar minimamente para que você também consiga usufruir dessa glicose e ela não fique ali nem sobrando tanto no seu sangue e nem sendo enviada em grandes quantidades para o bebê, porque o envio excessivo desse nutriente para o bebê pode causar alguns prejuízos para ele, como um ganho de peso excessivo, por exemplo. E é aí que a gente entra, né? Conta aí, Beli. O que é Perfeito, que a né? gente pode fazer? E é importante também, assim, a gente destacar, assim, que existem alguns históricos, né, que são mais comumente associados ao diagnóstico de diabetes, né, como a questão da síndrome dos ovários policísticos, como a gestante que já engravidou com sobrepeso, com obesidade, quando ela tem um histórico familiar com diabetes tipo 2. Eu já vi estudos, inclusive, que apontam a menarca da mulher. Quando a mulher ela menstrua por volta de 11 anos de idade, ali já mais novinha, ela tem uma predisposição aumentada para desenvolver diabetes mellitus-gestacional, que é a diabetes gestacional. E aí também é importante, né, a gente frisar, né, que muitas vezes a gestante ela acha que vai identificar se tem diabetes ou não quando ela está ali perto do finalzinho do segundo trimestre, quando realiza o famoso exame da garapa. Mas muitas vezes, né, essa gestante ela engravidou, fez os primeiros exames de sangue dela e já detectou ali um valor assim maior ou igual a 92, isso já configurando ela dentro do cenário de diabetes. E um outro ponto importante também, antes da gente falar sobre as medidas para a gente driblar, digamos assim, o diagnóstico, é que muitas vezes a gestante ela não engravidou, não está diabética no início, quando faz a curva glicêmica também não detectou diabetes, e aí fica tranquila, e aí acha que a partir daquele momento ela está sem riscos para desenvolver o diagnóstico. E não é bem assim, né, Amanda? Exatamente. Esse é um ponto muito importante de se dizer. A diabetes gestacional, ela pode aparecer, gente, em qualquer momento da gestação, porque lembre,
essa resistência à insulina que o seu corpo está sofrendo, ela vai durar toda a gestação. Enquanto a placenta estiver aí, ela vai estar produzindo esse hormônio que gera essa resistência em você para que uma oferta maior de açúcar vá para o seu bebê. Então, o fato de você ter realizado ali aquele exame da garapa, né, o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, e você ter recebido um negativo de diabetes gestacional naquele momento, não lhe exime de desenvolver esse quadro em momento nenhum. E um ponto também importante, né, já aproveitando que Belle trouxe já essa informação para vocês, né, é que uma outra condição que pode predispor, né, é exatamente o fato de você ter entrado na gestação, mesmo que você não tenha nenhum grau de obesidade, mesmo que você não tenha nenhum grau de sobrepeso, mesmo que você não tenha síndrome dos ovários policísticos, mas por alguma razão, normalmente ligada a um hábito mesmo, né, uma ingesta maior de alimentos fontes de açúcar, de carboidrato, antes de engravidar, pode acontecer de você já entrar na gestação com algum grau de resistência à insulina. E aí essas gestantes costumam desenvolver diabetes gestacional logo ali no início da gestação. Então, a gestação por si só já se organiza dessa forma, já te dá o risco, e todas essas condições pré-gestação, elas exacerbam esse risco, o que reforça a necessidade de você se cuidar durante esse período. Perfeito, muito bem colocada, Amanda. E aí a gente tem realmente mecanismos, né? Porque muitas vezes a gestante, eu me deparei inclusive com uma aluna na semana passada que estava com dor de peso bem controlado, e aí fez o TOTG e acusou diabetes gestacional. O mundo dela desabou. Ai, meu Deus do céu, o que é que vai ser de mim agora? Porque a gente sempre associa diabetes ao pior quadro da vida de uma pessoa. Ela está totalmente Sim, desorganizada, acima de peso, mas não é bem assim, inclusive na gravidez. E aí existem estratégias que, junto a uma mudança de estilo de vida, muitas vezes vão fazer com que aqueles marcadores fiquem muito bem controlados. A gente tem aí a alimentação, que está aí no topo, e temos também a presença do exercício físico. Em relação ao exercício físico, né, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Existem dois tipos de efeitos. Aquele efeito imediato do exercício, que é exatamente naquela hora que você está realizando o seu treinamento, seja o treinamento de força, seja o treinamento de aeróbio. Eu vou falar mais em relação à parte do treinamento de força nesse momento, né, que quando a gestante está se exercitando, o músculo dela está com a contração muscular ativa, a gente tem uma captação melhor da glicose. Então, assim, a gente tem aquele pâncreas materno que está com aquela, digamos assim, que ele deve ajustar mais os níveis de insulina. E aí, o músculo, quando a gestante ela treina e realiza ali a contração ativa, ela tem a captação melhor de glicose. Esse seria um efeito imediato do exercício. E esse efeito, ele pode durar, em média, não só naquele momento, mas permanecer durante o corpo, numa média de 24 a 48 horas, a depender da intensidade do exercício. Esse seria um efeito imediato. O efeito crônico do exercício já seria uma gestante que tem já o treinamento, o exercício como algo regular, um hábito regular na vida dela, então ela já tem uma massa magra melhor, ela tem uma composição corporal mais positiva, então ela já tem naturalmente os níveis de glicose mais baixos no sangue, circulando na corrente sanguínea. Então, por isso que é tão importante a gestante treinar com regularidade. Se ela fica mais de 2 dias sem se exercitar, esses níveis de glicose eles podem aumentar novamente. Então, é muito importante ela se manter se exercitando com frequência. Se esse diagnóstico apareceu para você, você tem mais uma razão, não como para encarar uma gestação agora de alto risco como um fator limitante para você, mas você tem um motivo a mais para se esforçar e ir mais um pouquinho. A gente já tem na literatura, inclusive, que sessões de 20 a 40 minutinhos já repercutem nesses níveis de glicose pós-pandrial, que é aquela glicose que é logo após as refeições, né? Que a gente tem ali o marcador dela. A gente analisa. Então, se você, por exemplo, se alimentou, fez o seu almoço, o seu café da manhã, o jantar, as principais refeições, seu dia está um pouquinho apertado, tira ali 20 minutos para fazer uma caminhada. Isso já vai fazer com que, com o passar do tempo, esses níveis de glicose já fiquem melhor controlados. Então, esses são os dois grandes efeitos aí do exercício, o imediato e o crônico.
E aí é muito interessante quando você fala sobre isso, porque a gente percebe que o exercício físico, ele justamente trata essa resistência à insulina. A gente pode falar assim, Beli? Pode, pode sim. A gente consegue driblar esse diagnóstico e eu percebo que muitas vezes aquela gestante que descobriu que está com diabetes e ela vai esquecendo, porque está tão bem controlado com o estilo de vida que ela naturalmente melhorou, que nem parece que ela tem nada. E não é uma sentença para a gestante quando está com diabetes ir direto para a insulina. A gente vai fazer com que ela não vá. Mas depende dela, na maior parte das vezes, essa mudança do estilo de vida. Como é promissora, né? É exatamente, exercício físico é vida. E juntos, né, a alimentação, ela tem aí um potencial de exacerbar esses efeitos, né? Exacerbar esses benefícios. Porque, digamos que o exercício físico, ele vai aumentar essa sensibilidade à insulina ativamente, né? A partir do momento que essa mulher se movimenta, o seu corpo ele vai conseguindo ter uma captação melhor desse açúcar e reduzindo os níveis que estão circulando ali no sangue, né? E a alimentação, ela tem esse papel também. Ela vai aumentar a sua sensibilidade à insulina, digamos que bioquimicamente, né? Como assim bioquimicamente? Ela vai atuar, né? Os nutrientes, eles vão ter uma atuação lá direto na célula. Então, tanto através do alimento quanto através de suplementos estratégicos para essa fase, a gente consegue sim melhorar o reconhecimento da insulina e a ação dela, né? Fazer com que ela ponha ali mais açúcar dentro da célula. E que nutrientes fazem isso, né? Então a gente tem aí suplementos muito famosos que são amplamente falados, né, para diabetes, que é o magnésio, o cobre, o cromo. Mas para além desses nutrientes, que a gente pode também obter através da alimentação, a gente tem um papel aí muito importante das fibras, né? Aqueles nutrientes que têm ali o potencial de reduzir a carga de açúcar do alimento. E não é que ela tira o açúcar que está ali, gente. Vai Não é fazer assim que milagre, né? funciona. Não vai fazer milagre, porque quando eu falo em reduzir a carga de açúcar do alimento, muitas pacientes pensam que vai tirar o açúcar e aí pode comer em grande quantidade. Não é assim. Sem falar que fibra melhora um pouco mais a saciedade, né? Me corrija se eu estiver errada. Tá Mas, certíssimo. Essa é uma outra forma de a gente tratar a diabetes, porque vamos lá, a fibra ela vai ter exatamente essas duas funções. Ela vai reduzir a quantidade, né? Não é a quantidade, é a velocidade com que esse açúcar vai ser liberado no sangue. Então, se ele vai ser liberado mais lentamente, a gente tem uma liberação mais estável e digamos que a gente consegue ter uma ação da insulina melhor. Não tem aquele aumento tão brusco do açúcar no seu sangue. A gente vai reduzindo essa velocidade de liberação e a gente vai tendo uma captação melhor pela insulina. E aí, também trabalhando a questão da saciedade, esse é um outro ponto muito importante, porque é algo que acaba sendo um desafio, né, para as gestantes quando elas chegam para a gente no consultório, com o diagnóstico de diabetes gestacional, é que elas têm um diagnóstico de diabetes gestacional, acha que precisa restringir tudo, muitas acham que precisa quase que parar de comer, e a gente não deve jamais nem fazer, nem incentivar isso, porque o seu bebê continua precisando desses nutrientes para se formar. O que a gente precisa é melhorar a qualidade dessa alimentação. E aí a fibra, ela entra também trazendo o controle desse apetite. A gente consegue regular os seus horários de refeições, consegue lhe ajudar a tratar aquelas quantidades excessivas que talvez você pudesse estar consumindo por essa fome que é mais exacerbada mesmo nesse quadro. Na própria gestação, né, a fome ela é um mecanismo que o seu corpo sinaliza você para lhe dizer que você precisa comer para alimentar você e o seu bebê. Mas se essa fome ela está um pouco mais exacerbada, que a própria diabetes pode levar a isso, a gente consegue tratar isso daí também a partir do momento que a gente passa a inserir mais fibras na alimentação. Justamente porque ela vai te dar mais saciedade e controlar melhor os seus horários de refeições.
Legal, isso que você falou, e é até importante para abrir um adendo que a gravidez ela não é um período para extremismos, né? É justamente é uma janela de oportunidades para mudanças significativas de hábitos e muitas vezes se você descobre que está com diabetes gestacional e com essa descoberta você adota uma postura muito restritiva, e isso pode repercutir num outro diagnóstico, que é a restrição de crescimento intrauterino, Exato. né? Isso afetar o desenvolvimento fetal. Então, é muito importante você estar realmente com a equipe de pré-natal muito bem alinhada para trabalhar de uma forma multidisciplinar nessa mudança, nessa melhora do estilo de vida. Não é isso, Amanda? Exato. E aí, né, quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar, a gente não pode deixar de frisar, além do acompanhamento obstétrico, o acompanhamento com endócrino, né? Essa, inclusive, é uma informação que é pouco falada, mas quando a gestante abre um diagnóstico de diabetes gestacional, é importante que, em paralelo, ela tenha um acompanhamento com endócrino, de Perfeito. preferência, que tenha ali a formação e atuação em pré-natal, e aí se munir dos profissionais que vão te ajudar nessa mudança de estilo de vida, que é o personal, né, o profissional da educação física, também especialista, e o pré-natal nutricional com o nutricionista. Então, isso também vai te ajudar não só a viver essa fase com mais leveza, mas também a controlar o quadro para que você não precise fazer grandes restrições. Porque, na verdade mesmo, você não precisa, né, se proibir de comer nada, você não precisa. É um mito, né, Amanda? É um Isso? mito, A é gente um já está mito muito falando sobre os grande. mitos aí, né? É um mito muito grande, a gente não trabalha com esse tipo de privação, né? Na verdade, o exercício físico, junto com a alimentação, vão trazer o ajuste que o seu corpo precisa para funcionar melhor. E aí, com esse ajuste, a gente consegue sim te possibilitar usufruir daqueles alimentos que você gosta de consumir, mesmo aqueles um pouco mais açucarados, mas dentro de uma rotina saudável, melhorando o seu perfil, né, de como o seu corpo está funcionando, a gente consegue sim garantir um espaço ali para uma quantidade moderada daquele alimento que vai te aquecer o coração, né? Porque existem alimentos que eles vão para além da nutrição do corpo, para além da nutrição do bebê. A gente entende que essa é uma fase em que o emocional fala muito alto e que a alimentação ela tem uma participação nisso. Então, a rotina saudável, essa mudança do estilo de vida, ela vai te permitir viver uma vida muito próxima, né, do que você vivia antes. Porém, com o mais importante, que é o equilíbrio, o cuidado Das e a escolhas, né? segurança. Exatamente. E em relação ao estilo de vida, assim, a gente está pontuando muito sobre as nossas áreas específicas, mas eu entendo muito em relação a. Eu percebo assim que a gestação, ela pede que, principalmente com o diagnóstico de diabetes gestacional, essas mudanças no estilo de vida, mas que vão além, devem ir além da preocupação com a alimentação, da preocupação com o exercício, os moduladores de estresse. Então, você está num ambiente saudável, onde exista rede de apoio para que você controle os seus níveis de estresse, porque os níveis de estresse elevados, eles aumentam o hormônio cortisol. O hormônio cortisol, por sua vez, é ruim para diabetes, é ruim para a qualidade do sono, a qualidade do sono ruim prejudica, né, Interfere a diretamente. gestante, interfere, aumenta o ganho de peso, aumenta alguns marcadores que são ruins. Então, é uma reação em cadeia. O estilo de vida, ele tem vários, é amplo, né, vai bem além das nossas áreas. É importante realmente a gestante, ela entender aqueles 9 meses como uma fase da vida dela em que ela precisa se cuidar em vários âmbitos. E, de repente, adota hábitos que, quem sabe, ela não tinha e que continuarão com ela após o bebezinho nascer. Exato, Porque porque fez tão bem, né? exatamente. E já falando, né, sobre o pós-parto, é super importante também dizer que normalmente a diabetes gestacional, se você abre o quadro na gestação, na maioria dos casos ela é reversível. Porque vamos lembrar, quem está causando essa condição é o hormônio placentário. São pouquíssimos os casos em que a mulher mantém a diabetes após o parto, porque a lógica é retirou a placenta,
reduz-se aos poucos, né, o nível desse hormônio que está causando essa resistência à insulina até zerar. E por que que vai zerar? Porque a gente retirou a fonte de produção, que é a placenta, que saiu na hora do parto junto com o bebê. O Mas problema vinha dela, né? Digamos assim. isso vinha dela. Mas muito importante dizer também que se a alimentação ela não é ajustada, se não se entra na rotina de exercício físico, se não se adota esses cuidados, há o risco sim dessa condição se manter. A literatura, né, os estudos científicos trazem que é menos de 25% dos casos de diabetes gestacional desenvolve diabetes do tipo 2 após o parto. Mas o risco ainda assim existe. E aí esse risco a gente não traz, né, como o Beli já colocou também, não é para te assustar, mas para que seja um motivacional para o seu autocuidado. E aí, sobre o uso da insulina, né, como o Beli falou, alguns casos pode ser necessário, né, que realmente você faça a administração diária aí da insulina. Mas isso também não é uma sentença, né? Há sim gestantes que começam a usar insulina e precisam da insulina. Controlar, né, com mais efetividade, mais rápido, né? Já está um pouquinho precisando dessa atenção um pouquinho maior, então tem que Isso, ter casos para isso, né? exato. E é isso, cada caso é um caso, mas há também a possibilidade, né? A gente não tem como prometer, porque tudo vai depender da sua resposta ao tratamento medicamentoso, que nesse caso seria insulina, da sua adesão a essas mudanças ao estilo de vida, prática de atividade física e mudança da alimentação, mas é possível sim, né, que você consiga, digamos que fazer um desmame dessa insulina e melhorar tanto o seu perfil metabólico, né, suas células melhorarem tanto em relação à resposta da insulina que se consiga fazer um desmame dela aí até antes do parto. A gente tem casos reais no consultório, né, Beli, de alunas que precisaram sim fazer uso da insulina em algum momento e conseguiram, né, suspender o uso graças a essa mudança do estilo de vida. Então, para vocês verem que de fato é realmente promissor. Perfeito. Vamos falar de mitos, Amanda? Vamos. E aí eu quero começar lhe perguntando, Beli, uma pergunta meio óbvia, mas é sempre bom reforçar. Exercício na gestação é perigoso? Não, é super seguro e no caso de diabetes gestacional vai ser um tratamento padrão ouro. Não pode faltar. É uma sentença para você começar, para ontem. Se tem a única sentença que é sentença de fato é essa, né? É, exato. Exercício O, físico. o ruim para diabetes é o repouso. O que é arriscado para diabetes é repouso. Olha aí, gente. Nada de ficarem paradinhas no sofá, com as perninhas para cima. Vamos movimentar esse corpinho. E a gente já até tem um Reels falando sobre isso, né? Você explicou muito bem lá no perfil do Mais Mãe. Quem ainda não segue, vai lá. Mas é sempre bom trazer essa dúvida aqui, porque ela também sempre aparece muito, né? O exercício físico, ele machuca o bebê, ele vai afetar fisicamente o bebê de alguma forma. De forma alguma, muito pelo contrário, né? O bebê, até chegar no bebê, existem várias camadas, cerca de quase 8 camadas. Então, tem pele, tem musculatura, tem a camada que fica em cima do músculo, que é a face, aí tem a placenta, tem o líquido amniótico. Então, o bebê está protegido, está super protegido. Então, não tem, o exercício ele não vai fazer com que o bebê ele seja machucado. A gente vê as ativações abdominais acontecendo e aquela barriguinha que ela movimenta. Gente, isso é músculo abdominal trabalhando de forma efetiva. E então não machuca, muito pelo contrário, o bebê ele está gostando daquilo ali. E ele sentindo aquela relação da mãe com o exercício físico, aqueles hormônios do bem-estar que ela já consegue transmitir para ele enquanto se movimenta, ele vai ter já tem artigos mostrando que são crianças que vão ter uma composição corporal mais positiva, vão ser crianças que vão gostar de fazer exercício também, marcos no desenvolvimento motor. Então, riscos não, e sim benefícios. Olha só como é promissor, né? Você pensar que você pode trazer ao mundo crianças ativas. Já vão nascer ativas, né? Porque se movimentaram desde o intraútero. E aí, Verdade. um outro mito que a gente quer desmistificar aqui, né? A gente já falou, se comecei a usar insulina,
vou precisar usar até o final da gestação, não necessariamente, né? A mudança no estilo de vida, alimentação, exercício físico, elas podem sim te ajudar no desmame. E não necessariamente a diabetes gestacional vai existir uma dieta super restritiva, né? Quando a gente tem planejamento, quando a gente tem aí equilíbrio da composição e dos horários das refeições, a gente consegue sim proporcionar um controle glicêmico para você e não necessariamente, né, te proibir aí de consumir açúcar. Talvez em algum momento seja importante até a gente atingir aquele equilíbrio glicêmico desejado, né, se realmente os níveis estiverem muito em desequilíbrio, mas normalmente acaba sendo temporário e a gente consegue sim fazer aí algumas liberações para aquecer o seu coração com alimentos favoritos. Perfeito. Então, Amanda, tem um outro mito que eu acho bem interessante também a gente explorar, que já vai diga. mais para a área da pediatria e da obstetrícia também. Muitas alunas, elas sonham com parto vaginal. Hum, E elas acham, né, muitas delas acabam recebendo a informação de que quando se confirma diabetes gestacional, não será mais possível esse caminho. Extinguiu aí esse sonho. Isso é um grande mito, né? Se está sim. tudo bem com ela, se está tudo bem com o bebê, entrou em trabalho de parto, vai dar tudo certo. Não é a diabetes que vai fazer com que esse sonho não seja realizado. Esse mito, gente, ele acaba existindo muito decorrente do risco de macrosomia, né, associada a diabetes. O que que é a macrosomia? É quando o bebê ele cresce tanto, né? Porque pensem comigo, numa condição de diabetes, ele está ali recebendo uma quantidade maior de glicose, né? Lembram que a lógica do corpo é essa. Se ele recebe a quantidade maior de açúcar, que é o principal combustível de energia para as células, então ele tem ali um risco de se desenvolver a tal ponto que fique um bebê muito grande e muito pesado. Então, isso acaba sendo amplamente divulgado como uma contraindicação, né, de um parto natural e trazendo aí a macrosomia praticamente como uma sentença, né, de todo bebê de uma mãe diabetes vai ter macrosomia. E isso não é verdade, Não né? é? Exatamente pelo que a gente está falando aqui. A mudança do estilo de vida, ela é capaz de proporcionar uma gestação segura para você e para o seu bebê, inclusive permitindo que ele se desenvolva normalmente sem risco nenhum de macrosomia. Então, não necessariamente o bebê de uma mãe com diabetes gestacional vai ter macrosomia, não necessariamente ela não vai poder ter um parto natural por causa disso, muito pelo contrário, se tudo é feito ali, né, dentro do que a gente está te orientando, dentro do que é o preconizado, você consegue ter uma gestação segura e, inclusive, preservar a sua via de parto desejada, que é o parto natural. As contraindicações do parto natural vão muito além, né, de uma diabetes gestacional. Eu posso trazer um relato de caso bem especial. Por favor, traga sim. Essa aluna ela foi muito especial para mim. Eu já foi em 2023 que a gente começou aí um acompanhamento. Ela foi minha aluna no presencial, Tâmara. E Tâmara, ela foi uma das minhas alunas que melhor conseguiu controlar o ganho de peso dela. E aí ela ganhou menos de, acho que foram 4 quilos. Ela realmente foi super regrada no exercício físico, na alimentação, começou acompanhamento nutricional desde cedo. Então ela se secou, se muniu de profissionais, assim, montou uma excelente equipe de pré-natal. E tudo vinha muito bem, até que antes de ela ir para a Disney para fazer o enxoval da sua filhinha, ela fez o TOTG e acusou diabetes gestacional. O mundo dela, assim, caiu. E a gente ficou tentando entender o que é que aconteceu. E aí eu fui realmente revisar os estudos em relação a diabetes mellitus gestacional e a gente acabou, assim, associando, não dá para, o culpado especificamente, mas, assim, histórico familiar e a idade de menarca dela. E aí a gente conseguiu contornar muito bem esse diagnóstico justamente com o estilo de vida que já vinha acontecendo prévio ao diagnóstico, né? Ela teve o tão sonhado parto normal que ela queria, a bebezinha dela nasceu a termo
muito saudável. Inclusive, nasceu empelicada, que é super raro de acontecer. Raríssimo, Raríssimo, raríssimo. Então, raríssimo. assim, esse caso para mim de Tâmara é muito especial, porque ela, para mim, é uma referência de uma pessoa que, quando recebe esse diagnóstico, que jamais esperaria que isso aconteceria, o mundo ele não precisa virar de cabeça para baixo. É você continuar o que você está fazendo, que vai dar tudo certo. Exato, e não necessariamente isso é culpa da gestante, né? Isso é algo que a gente precisa desmistificar, porque até existe aquele ditado, né? Quando nasce uma mãe, automaticamente a culpa é Nasce uma natureza. culpa. Assim, mas se for para atribuir um culpado, vamos culpar que é a natureza, gente, porque realmente uma condição que, na maioria dos casos, ela está associada ali a uma reorganização natural da gestação. E como você falou, Belle, acho que você falou agora, eu me lembrei de comentar isso, né? Quando a gente pensa, gente, em gestação, gestação de fato é uma janela de oportunidades. E se há a possibilidade, né? No Mais Mãe a gente tem gestantes, né? Seguidoras, mas a gente também tem muitas seguidoras que estão ali planejando uma gestação. E aí, quando a gente fala em planejar uma gestação, a gente fala também em garantir ali um arsenal de saúde para o seu corpo, né? Para você poder ser uma casa mais saudável para o seu bebê e também para você durante esse período. Mas a gente também fala sobre prevenção. Então, iniciar um acompanhamento, né, com um profissional de educação física, iniciar uma rotina de exercício físico antes de engravidar, iniciar um acompanhamento nutricional antes de engravidar, para preparar essa casa, é muito importante para, inclusive, reduzir esses riscos. E os estudos eles são cada vez mais enfáticos nisso, né? Que você realmente fazer esse acompanhamento pré-concepção é muito promissor também para te deixar mais distante ainda do risco de diabetes gestacional e outros distúrbios que podem acontecer também por essa organização natural da gestação. Então, mudança no estilo de vida é promissão em qualquer fase, né, Beli? Verdade. A ideia é justamente essa, fortalecer a casa, a estrutura para o futuro gestar, diminuir um ambiente que está inflamado. E como é que a gente faz isso? Refinando nossas escolhas alimentares. Normalmente, às vezes, as pessoas têm o hábito de se alimentar fora da sua residência, e aí isso muitas vezes acaba favorecendo escolhas que não são tão saudáveis, porque a gente acostuma comer com os olhos. Então, eu nem ia comer uma sobremesa hoje, mas ela está ali, eu não resisti. Aí comprei. Então, quando você já muda esse estilo de vida antes de engravidar, você tem muito mais predisposição de manter tudo isso acontecendo na rotina durante a gravidez. A Ilane fez um comentário, lembrar também da importância da atuação da pediatra no pré-natal, sem dúvida. Sem Sem dúvida. dúvida tem que ter esse acompanhamento desse trio, obstetra, nutricionista, profissional da educação física. Pediatra também não é para ir para pediatra só quando o bebezinho nascer. Eu acho que, inclusive, esse tema dá uma live também, né, Amanda? Com certeza, acho que vai ser muito bem-vindo, porque muitas famílias, inclusive, desconhecem a consulta com o pediatra no pré-natal ainda, né? Acha que tem que levar, marcar esse momento só quando o bebê já saiu ali do forninho. E na verdade, não. Esse momento É uma na consulta com os gestação pais, né? é uma consulta com os pais e é um preparo dos pais, né? Para os primeiros cuidados com esse bebê, né? Aquele momento ali imediato do pós-parto, que é um momento precioso. E não só isso, mas dali em diante, né? Na maternidade, saiu da maternidade em casa. Então, orientações muito importantes sobre manobras que podem ser necessárias, sobre medicações e suplementos, que inclusive na consulta do pré-natal nutricional a gente trabalha também, mas quando a gente consegue alinhar isso com um pediatra que tem atuação nessa fase, isso acaba sendo muito mais rico para essa família. É sempre muito importante a gente unir realmente as nossas expertises e como o Beli trouxe aqui, né? Formar uma excelente equipe de pré-natal. O Isso é pediatra, investimento. isso é investimento. O pediatra, ele não só é bem-vindo, como ele é parte também desse momento. Perfeito. Vamos abrir para as perguntas? O que é que você acha, Amanda? Acho ótimo. Eu não tô Será que conseguindo alguém. eu só não tô conseguindo ver comentário aqui, Beli. Inclusive, esse comentário Deixa de eu ver. Ilana eu não vi. Peço desculpa. Os comentários eu acho que só vão aparecer para você. Aí você sinaliza. Ah, verdade.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta associada ao diabetes e gestação, ainda na pré-concepção? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre o manejo, sobre o estilo de vida, e queira tirar essa informação com a gente, entender um pouquinho melhor? Por enquanto aqui ninguém se manifestou. A Ilane, ela reforçou também, além do vínculo médico-paciente, que ajuda muito na condução desse período. De fato, afinal, o pediatra ele vai acompanhar o bebezinho, a criança, vai até ali o início da adolescência, então são muitos anos, e é muito importante esse vínculo nascer primeiramente com os pais e dar seguimento junto à família, né? E quando a criança nasce, nasce também as dúvidas referente ao cuidado com essa criança. Então, ter ali um pediatra já de sua referência, que você já pode ter ali como fonte de suporte também nesse pós-parto imediato, é preciosíssimo. E Ilane também está reforçando aqui que amanhã ela vai fazer, inclusive, uma live sobre a ótica da pediatria em relação ao diabetes gestacional. Às 9 e horas, tá, gente? No perfil da Amanda aqui. Sua Nutri pede. por Já marquem aí questões no de, calendário. questões de política do Instagram, por enquanto ela vai estar fazendo no sua NutriPed. Mas também vai ser uma live valiosíssima, né? Ilane vai até aprofundar um pouquinho mais, né? Do que a gente chama de fisiopatologia. O que é isso? Esses mecanismos, né? Que envolvem aí o diabetes gestacional no corpo e realmente trazer aí a visão da pediatria, do desenvolvimento fetal. Então, é uma live que vai conversar muito com essa nossa e vale muito a pena que vocês assistam. E a gente tá nessa sequência, né, gente, de lives, porque realmente a gente entrou de cabeça, né, nessa missão muito forte de trazer informação para vocês, né? A gente acredita na nossa premissa que de fato a gestante que ela é informada com informações, não qualquer informações, mas baseadas em evidências sérias, ela consegue se empoderar do seu cuidado, ela consegue conduzir, né, a gestação com muito mais leveza e segurança para ela e para o seu bebê. E esse é o nosso objetivo enquanto mais mãe, né? É cuidar de vocês, proporcionar para vocês, né, todo esse conhecimento que une aí as nossas áreas, mas para que vocês consigam, né, cuidar de vocês e do seu bebê. E claro, sem deixar de cuidar do próprio corpo, porque a gente entende, né, essa acaba também sendo uma demanda da gestação. E a gente falou sobre diabetes gestacional, a gente falou sobre o que acontece, né, internamente, mas é importante que vocês saibam que toda essa mudança no estilo de vida, todo esse cuidado com a alimentação, com a prática do exercício físico, também vai ajudar muito vocês no controle do peso, né? O ganho de peso excessivo durante a gestação, ele pode não só favorecer a abertura de um quadro de diabetes gestacional, mas pode também agravar um quadro que já está ali acontecendo. Então, o exercício físico junto com a alimentação vai ajudar a controlar isso. E também, quando a gente fala em corpo, a gente entende que se a gente controla o ganho de peso, a gente consegue também te ajudar no pós-parto a voltar, né, melhor para o seu corpo de antes. Voltar melhor no sentido de as suas células terem uma programação, né? A gente está habituando aí essa programação celular e aí a gente consegue te ajudar, né, nessa programação celular a ter um pós-parto aí muito mais tranquilo, sim, em relação a recuperar o seu peso antes de engravidar, né, Beli? Isso, é importante isso aí que você falou e reforçar também que essa mudança do estilo de vida para o estilo mais saudável, envolvendo atividade física, envolvendo alimentação, ele vai ser positivo não só para diminuir os riscos de diabetes gestacional, também como o seu controle, mas também como outras complicações, né, que são obstétricas, como o ganho de peso excessivo, como o risco cesáreo, o risco de prematuridade, o risco de pré-eclâmpsia. Então, a gente tem outras complicações aí que, se você tem uma vida mais saudável, você vai se afastando um pouquinho mais delas. Então, são escolhas que não ficam só envolvidas no âmbito do diabetes, mas em relação a outras complicações também. Olha como essas duas frentes, elas são
poderosas. Então, repouso na gravidez não dá. Seu positivo está ali em mãos. Se for possível, você começa a se exercitar e a se alimentar saudável antes mesmo desse grande sonho da sua vida acontecer. Então, esse era o meu recado que eu queria deixar para vocês aqui hoje. E além desse recado, a gente tem um convite também, né, Beli? A gente quer Sim, convidar vocês para a Masterclass Mais Mãe, que vai acontecer muito em breve, né? Dia 28 desse mês, uma quinta-feira, às 20 horas, em que a gente vai estar trazendo, né, mais informações referente ao cuidado pré-natal. Então, se você é uma gestante que deseja se informar, que deseja viver esse momento com muito mais leveza e segurança, a partir do momento em que você cuida de você e do seu bebê através de informação de qualidade, não esquece de se inscrever no link da bio, né? A nossa Masterclass, ela está lá sinalizada no perfil do Mais Mãe e também nos nossos perfis, e é gratuita. Tudo o que você precisa é clicar nesse link, preencher os seus dados, entrar no nosso grupo do WhatsApp. perfeito, Amanda. E também para quem está na pré-concepção, também pode se inscrever. Bem fácil, Sim. entra lá, @maismãe.oficial. Já dá uma olhada lá no link, tá? Que está na nossa biografia. Entra lá para se inscrever, digita seu e-mail, digita o e-mail corretamente. Você vai receber um e-mail. Inclusive, se não chegar esse e-mail para você na sua caixa de entrada, ele pode estar no spam. Então, dá uma olhadinha no seu spam, preenche o form. Você vai levar 2 minutinhos do seu tempo. E aí você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, é super rápido, e vai participar desse evento que vai ser gratuito, mas com G também de grandioso. Então, não perca. E feliz Dia da Gestante para quem está aqui, que está grávida, né? Vamos parabenizar essas mulheres por essa fase Feliz linda dia! da vida. E lembrar, né, gente? Olha como essa fase ela é importante, né? Tão importante que vocês ganharam um dia inteiro, né, para a gente celebrar aí esse cuidado no pré-natal. Então, um excelente dia da gestante, né? A mensagem que fica, né, como nosso presente para vocês, além de toda essa chuva de informações valiosas, é que cuidar da sua saúde também é cuidar da saúde do Cuidar seu. do seu bebê. E esse cuidado ele pode ser leve e prazeroso a partir do momento em que você se mune de informação de qualidade. Estamos aqui sempre para ajudar vocês. Já sigam @maismãe.oficial. Qualquer Tá bem, dúvida, gente? vocês sabem que a gente está disponível, né, no nosso direct, no direct de Belly, no meu direct e no direct do Mais Mãe também. Essa live ela vai ficar disponível, né, no nosso feed. A gente vai deixar aí alguns dias para vocês poderem assistir novamente, revisar os 3 conteúdos. diazinhos só, viu, gente? 3 dias 3 dias só. sim. Se organizem porque são 3 dias para vocês fazerem isso. Gente, boa noite. Foi muito bom estar aqui com você, Amanda. Foi um prazer incrível. Espero que seja a primeira de muitas que virão. Um prazer imenso, Belle. Sempre aprendo muito e adoro trocar com você. Pois um Um beijo, beijo. gente. Tchau, Tchau, gente. Boa tchau. noite.